Graças e paz, irmãos. Graças a Deus. Mais um domingo na presença do Senhor. Mais uma aula que se inicia. Vamos iniciar nessa manhã, alegres, por entender que somos privilegiados, irmãos, de poder começar mais uma semana na presença do Senhor. O tema da nossa aula de hoje é o seguinte: um monarca insensato. Esse é o nosso tema de hoje. Abra a sua Bíblia para usarmos como texto básico. Primeiro livro de Samuel, capítulo 10, e o versículo de número 24. Abra a sua Bíblia comigo. Enquanto você está manuseando a sua Bíblia, chame os seus familiares, acorde aqueles que estão dormindo, aqueles que estão ocupados com alguma coisa, chame eles para que eles também possam participar dessa aula, que com certeza é importantíssima para a vida de cada um de nós. Primeiro livro de Samuel, capítulo 10, e versículo 24, diz assim: Então disse Samuel a todo o povo: Vedes já a quem o Senhor tem elegido? Pois em todo o povo não há nenhum semelhante a ele. Então jubilou todo o povo e disseram: Viva o rei! Amém, queridos? Orem comigo. Soberano Deus, eterno Pai, Senhor, te agradeço, Pai. Te agradeço por mais uma manhã em tua presença, Senhor. Te agradeço pelo privilégio de começar a nossa semana em tua presença, Pai. Pai, te peço que nesse momento, Senhor, nos instrua na tua palavra, Senhor. Que o teu Espírito Santo, Pai, ele venha ser o nosso professor nessa manhã, Senhor. Te peço, Senhor, que nos ajude a colocar em prática, Senhor, tudo aquilo que vamos aprender com a tua palavra, Pai, pois ela é luz para o nosso caminho, Pai. É isso que eu te peço, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Queridos irmãos, o nosso tema já fala por si só de quem estamos falando, não é? Mais uma vez, quero dizer o tema aos irmãos: um monarca insensato. Quem seria esse monarca? Esse monarca seria o primeiro monarca do povo de Israel. Acho que vocês já sabem de quem eu estou falando. Estou falando do rei Saul. Vamos falar um pouco dele. Saul, o primeiro rei de Israel, ele era filho de Quis, da tribo de Benjamim. E a Bíblia nos fala que esse homem era diferente de todos os homens de Israel. Ele era um homem formoso e de grande porte, um grande guerreiro. Porém, era só um camponês, a Bíblia nos relata. Mas mais na frente vamos ver que ele termina se tornando um grande guerreiro e salvando de Israel determinados inimigos. Esse é o rei que vamos falar hoje, o primeiro que reinou sobre Israel. E reinou por um período de 40 anos sobre o povo de Deus. O nome Saul significa pedido. Alguns estudiosos dizem que é porque o povo pediu um rei a Deus, e esse nome já lhe faz jus a esse momento. Então, Saul significa pedido. A Bíblia nos fala, irmãos, que Saul, ele teve um bom começo. Vamos começar a aula de hoje. Saul começa tendo a aprovação de Deus. Eu vejo muitos rumores dizer que Saul foi escolhido pelo povo e não por Deus. Mas a Bíblia nos mostra, irmão, que Deus, o próprio Senhor, escolheu Saul como rei de Israel. A Bíblia diz que Saul, quando está entrando na cidade que Samuel reside, a Bíblia diz que antes dele entrar, o Senhor já havia falado com Samuel. O Senhor já havia dito ao profeta Samuel
que lhe enviaria um homem de Benjamim, e esse seria aquele que lideraria o seu povo. Vendo tudo isso, compreendo, e também olhando as Escrituras Sagradas, que Deus já havia aprovado a Saul no início do seu reinado, claro. Ele tinha tudo para ter um bom reinado, um reinado próspero. Ele tinha tudo para ter um relacionamento com Deus. Abra sua Bíblia comigo para confirmarmos isso. Ainda no capítulo 10 de 1 Samuel, veja versículos 6 e 7, que está escrito: E o Espírito do Senhor se apoderará de ti. Isso é uma profecia de Samuel para com Saul. E o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com eles, e te mudarás em outro homem. E há de ser que, quando estes sinais te vierem, faze o que achar a tua mão, porque Deus é contigo. O profeta Samuel fazendo essa profecia a Saul, mostrando a ele que Deus era com ele, que Deus havia aprovado o seu reinado. Abra também a sua Bíblia comigo, dessa vez, no capítulo 11 de 1 Samuel, e o versículo 13. Veja o que está escrito. Eu vejo agora Saul demonstrar sabedoria. Isso aqui, esse fato ocorreu depois de uma batalha com os amonitas. E aí a gente vê uma possível divisão do povo de Deus. E nós vemos Saul com sabedoria intervir e evitar isso. Veja o que está escrito no versículo 13. Porém Saul disse: Hoje não morrerá nenhum, pois hoje tem feito o Senhor um livramento em Israel. E ele falou isso ao povo, irmão, porque depois da vitória que Deus deu a Israel, através das mãos de Saul sobre os amonitas, o povo, porque existia pessoas influentes entre o povo que não aceitavam o reinado de Saul. Então o povo que estava ali em Gibeá de Gileade, eles queriam saber quem eram aqueles que estavam contra o reinado de Saul, para que assim essas pessoas viessem a ser mortas. Porém Saul, com sabedoria, disse essas palavras: Hoje não morrerá ninguém, porque o Senhor trouxe livramento a Israel. Vejo, sabe as palavras de um líder que não queria dividir o seu povo. Então nós vemos, irmãos, que Saul, ele teve um bom começo. O seu reinado, como já disse, ele poderia ter sido muito próspero, porque ele, no início, teve a aprovação do Senhor. Em um segundo tópico, eu quero dizer aos irmãos que Saul teve um dos melhores exemplos de que ele poderia ter seguido. Estou falando do profeta Samuel, é claro, que por um período ensinou, mostrou a Saul como ele deveria fazer e governar. Vamos lembrar um pouco desse profeta, que a Bíblia tem 2 livros com o seu nome, profeta Samuel. A Bíblia diz que ele era diferente desde a sua meninice, quando ele foi consagrado ao Senhor pela sua mãe, aos pés do profeta, aos pés do sacerdote Eli. Chegando ali, ele é diferente dos filhos de Eli, Ofni e Finéias, que eram 2 jovens que em seu coração estavam distantes do Senhor, praticavam obras que desagradavam ao Senhor. Porém, Samuel, mesmo pequeno, agradava a Deus. Nós vemos isso porque o Senhor, mesmo em sua infância, falou com Samuel. O chamou pelo seu nome. A Bíblia nos relata isso. E a Bíblia diz que esse garoto, Samuel, ele se torna para o povo uma pessoa importantíssima.
Ele se torna profeta, sacerdote e juiz sobre o povo. E a Bíblia diz, nos mostra, que ele era muito importante, irmãos, para o povo de Israel. Abra sua Bíblia comigo agora, capítulo 12 de 1 Samuel. Vamos ler os versículos 3 e 4. Veja o que a Bíblia vai nos dizer. Isso aqui é o profeta Samuel dizendo. Escute. Acompanhe comigo, melhor dizendo. Eis-me aqui. Se ficai contra mim perante o Senhor e perante o seu ungido, a quem tomei um boi, ou a quem tomei um jumento, a quem defraudei, a quem tenho oprimido, e de cuja mão tenho tomado presente, e com ele encobri os meus olhos, e vos restituirei. Então disseram, em nada nos defraudaste, nem nos oprimiste, nem tomaste coisa alguma da mão de ninguém. Palavras do profeta Samuel para com o povo, quando ele estava para passar a Saul a obrigação de juiz e rei. Quando ele estava para passar para Saul a obrigação de dominar e liderar o povo de Deus. Então ele chega para o povo de Israel e diz essas palavras. Em outras palavras, umas palavras mais simples, ele estava dizendo: se eu cometi algum pecado, se eu fiz algo de errado para qualquer pessoa aqui, me mostrem agora. E o povo, em uma só voz, disse: em nada nos defraudaste, em nada nos oprimiste. Então veja, irmão, que Samuel era um dos melhores, eu posso dizer que ainda é, e é um dos melhores exemplos de homem de Deus da Bíblia Sagrada. E Saul teve o privilégio de governar, de reinar o povo de Deus com a presença de um homem como esse para lhe instruir. Porém, infelizmente, não quis assim fazer. Abra sua Bíblia comigo, agora no capítulo 9 de 1 Samuel, e veja também como esse profeta era importante ao povo. Capítulo 9, versículo 13. Está escrito assim: entrando-vos na cidade, logo achareis. Isso aqui é no momento em que Saul encontra com algumas mulheres e pergunta se naquela cidade eles encontrariam o vidente. Vidente que seria o nome dado ao profeta naquela época. E diz assim: entrando-vos na cidade, logo o achareis, antes que suba ao alto para comer, porque o povo não comerá até que ele venha, porque ele é o que abençoa o sacrifício, e depois comem os convidados. Sube, pois, agora, que hoje o achareis. Então, veja, irmãos, o quão importante era Samuel. Ele era aquele que abençoava o sacrifício. O povo não sentava para comer, o povo não sacrificava sem a presença do profeta Samuel. Um homem muito respeitado e conhecido entre o povo de Deus. Infelizmente, Saul deixou passar uma figura tão importante como essa. Ele poderia ter extraído da pessoa de Samuel atitudes que lhe ajudariam a governar o povo de Deus e ter, principalmente, um relacionamento íntimo com Deus. Mas, infelizmente, como o tema da nossa aula de hoje nos fala, ele era um monarca insensato. No tópico 3, Saul demonstra sua falta de fé e desrespeita os mandamentos. Abra na sua Bíblia comigo, capítulo 13 de 1 Samuel. Nós vamos explorar muito esse livro hoje. 1 Samuel, versículos 9 a 13. Está escrito assim: então disse Saul:
trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou, e Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Então disse Samuel: que fizeste? Disse Saul: porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinhas nos dias aprazados, e os filisteus já se tinham ajuntado em mim mais. Eu disse: agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda a face do Senhor não orei. E forcei-me e ofereci o holocausto. Então disse Samuel a Saul: agiste neciamente ou erradamente, e não guardaste o mandamento que o Senhor, o teu Deus, te ordenou. Porque agora o Senhor teria confirmado teu reinado sobre Israel para sempre. A Bíblia nos mostra, irmãos, que agora o rei Saul, ele está diante de uma grande batalha que enfrentaria contra os filisteus. Porém, ele mostra a sua grande falta de fé, irmãos. Pois ele não conseguiu nem sequer esperar que o profeta chegasse para cumprir o seu ofício. Assim, desrespeitando o mandamento do Senhor. Porque um rei não poderia sacrificar ao Senhor. Pois isso é obrigação do sacerdote a fazê-lo. Isso é função do sacerdote. Então, quando Saul não tem fé, porque ele poderia, irmãos, ele poderia ter esperado no Senhor. Ele poderia pensar dessa forma: o Senhor vai nos ajudar. Então vamos esperar até que o profeta venha. Andar segundo as ordenanças de Deus. Ele poderia ter feito isso. Porém, irmãos, ele, por não ter sabedoria, não mostrar sabedoria nesse momento, ele desrespeita e descumpre o mandamento direto de Deus. Em que um rei não podia fazer um holocausto. Isso é ofício do sacerdote, do profeta a fazer. Infelizmente, nós vemos aí que Saul perde a oportunidade de confirmar o seu reinado para sempre sobre Israel. Como foi confirmado o reinado do rei Davi. Lembram que Deus disse a Davi que no trono não lhe faltaria um descendente. E sempre o trono teria alguém da família e descendência de Davi. Isso poderia ter acontecido com Saul. Porém, por sua falta de fé e total desrespeito ao mandamento do Senhor, isso lhe passou pelas suas mãos. Agora, no tópico 4, nós vamos ver a completa insensatez do rei. E nós entendemos, irmãos, que um rei insensato leva o seu povo à ruína. Abra sua Bíblia comigo, agora no capítulo 14 de 1 Samuel, no versículo 24. Veja o que está escrito. Veja o que o rei Saul faz, irmãos. Estavam os homens de Israel já exaustos naquele dia, porquanto Saul conjurara o povo, dizendo: maldito o homem que comer pão à tarde, para que me vingue de meus inimigos. Pelo que todo o povo se absteve de provar pão. Isso por causa, irmãos, de um fato que tinha acontecido. Jonatas, o filho de Saul,
ele tinha atacado uma guarnição dos filisteus e assim derrotado ela. Naquela época, os filisteus estavam subjugando Israel, porque o exército filisteu era em número 3 ou 4 vezes maior que o exército de Israel. E assim, faziam tratados que beneficiavam mais os filisteus do que o povo de Israel. E aquela guarnição que estava próxima ao povo de Israel, estava ali por um sinal de trégua. Porém, Jonatas, o filho de Saul, ele chega, ataca aquela guarnição e derrota os soldados filisteus. A partir dali, se vê que os filisteus juntam um exército para atacar Israel. Nós vemos agora que os homens israelitas estão cansados e exaustos, pois eles estavam a se preparar para a guerra. Saul, o rei, que deveria fazer de tudo para que os homens estivessem fortes e robustos e descansados, faz um conjuramento insensato. A epígrafe vai chamar de atrevido voto de Saul. Pois os homens deveriam ser bem alimentados para aquela grande batalha que haveria de acontecer. Rei Saul, ao contrário disso, abstém os homens de comer pão, de se alimentar, fazendo com que assim os homens fiquem fracos e não possam, com todo vigor, combater contra os filisteus. Prova completa da insensatez do rei. Infelizmente, irmãos, como já disse, Saul teve um bom começo. Saul teve um bom exemplo a seguir. Porém, escolheu a insensatez. A Bíblia nos mostra que Saul era um homem forte, o mais formoso entre os filhos de Israel. Um homem que nos mostrou na guerra contra os amonitas que era um homem guerreiro, um homem estrategista, porém insensato. Porém, um rei que terminou com suas próprias mãos, afundando o seu próprio reinado. No tópico 5 agora vamos ver a desobediência e a queda do reinado do Saul. Pois nós sabemos, irmãos, que é melhor obedecer do que qualquer sacrifício. É melhor a obediência do que qualquer sacrifício, irmão. E nós vemos isso no momento em que Saul recebe de Samuel a palavra que havia vindo da parte de Deus, uma ordem direta, dizendo: agora você vai aos Amalequitas. E lá, o Senhor quer que você passe ao fio da espada a todos, homens, mulheres, crianças e bebezinhos, recém-nascidos, todos, animais, tudo. Você vai acabar com aquele povo. Eu quero que você acabe com aquele povo. Destrua o povo da face da terra. Porém, Saul, em sua falta de sabedoria, em sua insensatez, age diferente, irmãos, fazendo assim com que o Senhor reprovasse mais uma vez os seus atos. Abram a sua Bíblia comigo, agora no capítulo 15, de 1 Samuel, versículo número 23. Está escrito assim: porque a rebelião é como um pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor,
e ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Agora, irmão, eu posso dizer que esse momento é a gota d'água, irmãos, para total declínio do reinado de Saul, para a total desgraça desse homem. Acompanhe comigo. O texto diz que Saul entra, ataca o povo amalequita, mata os guerreiros, porém leva o rei vivo. A Bíblia diz que eles perdoam o rei e traz consigo o melhor da sua agricultura. Traz os seus animais, bois, ovelhas, e traz ao acampamento dos israelitas. A Bíblia diz que quando Samuel chega diante dele, diz: que barulho é esse de ovelha? Que barulho é esse de vacas? E ele disse: nós trouxemos o melhor. Matamos todo mundo, mas poupamos o melhor para sacrificar ao Senhor. Nós trouxemos também o rei, porque o povo perdoou. Samuel diz a ele: por acaso o Senhor tem mais prazer no sacrifício do que na obediência? Saul, obedecer é melhor do que sacrificar. E eu quero, irmãos, vos trazer uma breve reflexão em cima desse último tópico da nossa lição. Às vezes, nós, como cristãos, fazemos muitos sacrifícios. Às vezes, sacrifícios, irmãos, insensatos. Sacrifício esses que nós, muitas vezes, não paramos para pensar bem. Não paramos para analisar se esses sacrifícios vão agradar a Deus ou não. Infelizmente, fazemos isso muitas vezes. Porém, quando nós vemos, irmãos, esse texto, quando nós vemos essa infeliz história de um homem que podia ter sido um dos melhores reis de Israel, mas ele foi o primeiro, o povo nunca tinha tido um rei. O povo veio a pedir um rei, irmãos, pelo simples fato dos filhos do profeta Samuel não seguirem o seu caminho. Pois Samuel já era velho, a Bíblia diz, no capítulo 8 de 1 Samuel. O profeta Samuel já era velho e ele passou para os seus filhos esse ofício de julgar o povo, de liderar o povo, de orientar o povo. Porém, esses filhos, que eram 2 filhos de Samuel, eles começaram a andar por caminhos que desagradavam a Deus. E o povo foi até Samuel reclamar e dizer: olha, teus filhos não andam segundo os teus passos, e você já é velho, então dai-nos um rei, para que assim nós venhamos ser como as outras nações. Isso foi um erro, irmão, do povo. Samuel, a Bíblia diz que ele recebe essa notícia, irmãos, com tristeza. Porém, ele vai ao Senhor, ele leva isso ao Senhor. E o Senhor diz a ele: ouve o povo. Porém, antes deles rejeitarem a você, eles rejeitaram a mim. E não querem mais que eu reine sobre eles. Porque, irmãos, os juízes, e o profeta Samuel foi o último dos juízes, os juízes serviam para passar ao povo as orientações do rei, que era o Senhor. Quem reinava o povo era o Senhor, irmãos. Ele era o rei do povo. Os juízes serviam apenas para julgar as causas e orientar o povo segundo a vontade do rei, que era Deus. E quando o povo pede um rei, um monarca,
Deus se entristece com isso. E ainda faz um alerta ao povo. Ele disse a Samuel: olha, mas diz ao povo as obrigações que o povo vão ter para com o rei. Começa a mostrar que não havia muita vantagem em ter um rei entre os homens. Porque o rei humano, ele desfrutaria do melhor do povo. As melhores vinhas seriam do rei. As moças, as filhas, entre o povo, trabalhariam a serviço do rei. Os jovens trabalhariam nos carros de guerra do rei. Ou seja, o povo perderia muito em querer ser igual às outras nações. Porém, irmãos, o povo preferiu fazer um sacrifício, entregar seus bens a um rei homem, a um rei ilimitado. Perante a Bíblia, isso foi um erro. E agora vendo, irmãos, que esse povo pede um monarca, pede agora um rei, que lidere eles nas batalhas, que vença as batalhas dele. Deus diz a Samuel: dê a eles o que eles estão pedindo. Porém, Deus ainda é tão bondoso que ele escolhe um homem para que esse homem viesse a servir a Deus e ao povo. Esse homem era Saul. E começa bem, demonstra sabedoria, dá uma grande vitória ao povo contra os amonitas. Porém, a sua insensatez termina o vencendo, fazendo com que assim ele seja um dos piores reis de Israel. O seu sucessor, foi o rei Davi, mostrou como ele deveria ser. Um homem segundo a vontade de Deus. Um homem segundo o coração de Deus, como foi Davi, o rei. Samuel, que também depositou confiança neles e entristece em vê-lo arruinar o seu próprio rei. Seu próprio reinado. A partir daí, irmãos, nós vemos que Saul, ele fica em total declínio. A Bíblia nos conta que mais na frente, já no capítulo 16, Saul agora passa a ser atormentado por um espírito vindo da parte de Deus. Ele fica totalmente descontrolado, irmãos. Não tem mais a capacidade de governar o povo. É aí que Deus escolhe um rei segundo o seu coração. Nós não vamos falar desse rei hoje, irmãos. Vamos deixar para falar desse rei no próximo domingo. Espero que tenha sido claro aos irmãos que é melhor obedecermos ao Senhor do que fazermos diversos sacrifícios. Sacrifícios esses que falo hoje, irmãos, trazendo para a nossa realidade, são sacrifícios diários. São esforços que nós fazemos muitas vezes que não agradam a Deus. Por nós acharmos que estamos agradando a Deus, agimos segundo a nossa própria vontade e trazendo sobre nós consequências terríveis. A Bíblia nos faz uma pergunta: por que se queixa o homem? E ela mesma responde: os seus próprios pecados. Então, que nós possamos hoje, com essa pequena aula, refletir que a obediência a Deus é melhor do que qualquer sacrifício, qualquer esforço que nós possamos fazer. Então, obedeça a Deus. Procure obedecer a palavra de Deus. Procure estudá-la. Procure exemplos na Bíblia.
Pois nós podemos usar o exemplo desse rei para que nós não venhamos cometer os mesmos erros. Porque nós, irmãos, eu sempre costumo dizer que nós andamos com dois sacos, um furado e um inteiro. E nós pegamos os exemplos diários, porque o ser humano é assim, irmão. O ser humano se baseia em exemplos, em pessoas. Então, que nós possamos pegar os exemplos ruins e jogar no nosso saco furado, para que ele vá ficando pelo caminho. E trazer conosco só os bons exemplos, só as boas obras, para que assim nós possamos praticá-las também e agradar ao Senhor. Amém, irmãos? Espero que tenha sido claro aos irmãos. Quero lembrar aos irmãos que hoje à noite o culto que vamos ter, não percam, tem sido uma bênção, irmão. O Senhor tem abençoado grandemente as nossas casas através desses cultos que têm sido feitos. Então não perca hoje à noite. Chame os seus familiares, compartilhe com os seus amigos. Esteja presente hoje à noite conosco no culto, adorando a Deus. E a cada dia praticando a obediência, irmão, ao Senhor. Pratique a obediência. Serás próspero. Amém? Orem comigo para encerrar. Querido Deus, Pai bondoso, maravilhoso, Senhor, eu te glorifico, Pai. E te peço que nos ajude a entender, Senhor, a tua palavra. E que sejamos completamente obedientes a ela, Senhor. Pois é isso que nos aproxima de ti, Senhor. E é isso que nos torna cada vez mais sábios diante de tua presença, Pai. Senhor, te peço também, Pai, que nos livre de todo mal, Senhor. Guarde-nos com tua mão poderosa, Senhor. Livra o nosso Brasil, Senhor. Cura ele desse mal, Senhor, que está nos assolando. Em nome de Jesus, é o que te peço. Amém? E amém. Deus abençoe os irmãos e até o próximo domingo.